Está começando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas. Esse é um espaço dedicado ao debate de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno da economia, da ciência, do comportamento, da cultura, da política. Hoje vamos falar de política. Quem está aqui conosco é o jornalista e blogueiro Magno Martins. Ele comanda um blog de muita audiência aqui em Pernambuco, em outras partes do Nordeste, chamado blogdomagno.com.br. E Magno lançou recentemente um livro sobre as histórias de repórter dele. E essas histórias são curiosas, são lembranças do tempo que ele estava como repórter dos jornais e também atuando como secretário de imprensa do ex-governador Joaquim Francisco. Esse livro, que deve estar nas livrarias, não é isso, Magno? Vocês têm a oportunidade de conhecer um pouco da história política de Pernambuco. Magno, histórias de repórter. Você tenta retratar aqui, que tipo de histórias tem aqui para o telespectador motivar-se a comprar esse livro? Boa noite, Antônio Magalhães. Esse livro ele é fruto de um mergulho que eu faço na história do país que eu vivi. Né? Eu comecei cedo em jornal. Eu venho da cultura do jornal impresso. Hoje nós vivemos a era online, né? Então eu cheguei nos anos 80, no início dos anos 80, e comecei a atuar logo em política. Em 83, 84, eu cheguei em Brasília, 84, na época da campanha das diretas. E ali já estava como repórter. Aliás, antes das diretas, eu já cobria a eleição do Colégio Eleitoral, que disputava Marco Maciel, Mara Andreasa, Maluf, e eles renunciaram e fizeram aquela aliança em torno de Tancredo Neves. E nós acabamos, o país, com a eleição de Tancredo Neves por uma ampla vitória, uma ampla margem de frente em cima de Paulo Maluf. Eu cobri aquele colégio eleitoral e depois cobri todos os processos importantes do país. Cobri a primeira eleição direta, com o Collor enfrentando Lula, Lula enfrentando o Collor, aquele debate histórico, que a Globo favoreceu o Collor. Depois cobri a morte e a agonia de Tancredo Neves no hospital de base. Eu era repórter do Correio Brasiliense na época. E cobri, fui plantonista lá. Cobri também a chegada de Itamar Franco ao poder com o impeachment de Collor. Cobri a Constituinte, a revisão da Constituinte. Fiz campanha aqui em Pernambuco. E conto neste livro muitos bastidores que eu vivi aqui na campanha e no governo, porque eu só fiquei um ano no governo, Tonico. Então isso é resultado de tudo que eu vivi. Eu fui buscar lá na minha memória, fui reconstruindo aquilo que eu vivi e ao longo dos últimos 2 anos eu consegui escrever muita coisa interessante que eu vi de bastidores. Porque os bastidores, eles têm... Esse livro você não vai encontrar a história de fato, aquela notícia que você viu no jornal na época. Você vai ver os bastidores daquela notícia. Isso é interessante você falar dos bastidores, porque o público acompanha mais a própria notícia, o que sai no jornal, mas nos bastidores tem muita coisa que fica para trás, que fica oculto, né? E esses detalhes, como você mesmo revela aqui, só vem à tona muitos anos depois. O que é que tem que esses bastidores que o público não pode saber? Pois é, esses bastidores são muito interessantes. E eu vou te contar, por exemplo, uma história que Pernambuco aqui tem na sua memória, né? Que foi aquele famoso banho de mar que o ex-governador Joaquim Francisco tomou na praia de Boa Viagem, que deu um surto de cólera aqui. E você lembra muito bem, Tonico, que Pernambuco virou um pandemônio, né? Tomar banho de mar pegava cólera, comer camarão pegava cólera, crustáceo, qualquer crustáceo pegava cólera. Então Pernambuco ficou assim... Joaquim teve que fechar a praia. Então, os cavalos, uma infantaria lá fechou a praia. Era proibido tomar banho na Boa Viagem. E no dia seguinte, Joaquim foi, e eu fui com ele, a Brasília, tinha uma reunião dos governadores com o Collor. E chegando lá, o Collor fez a cabeça de Joaquim, para Joaquim, quando voltasse a Pernambuco,
mergulhar na praia de Boa Viagem. Ninguém sabia que tinha sido o Collor que tinha dado a ideia a Joaquim. Exato. Então isso é um bastidor importante. Exato. Mergulhar para exatamente mostrar ao público que não ofereceria nenhum perigo. Exatamente. O banho de mar. Isso foi que o Collor disse ao Joaquim. Olha, ô Joaquim, ou você vai na praia da Boa Viagem, ele chamava da Boa Viagem, ou você vai na Boa Viagem e mergulha lá para mostrar aos pernambucanos que ninguém morre nem se contamina com Collor, ou ninguém nunca mais entra na praia. Porque você vai dar um exemplo de você como governador. Exato. E tem outros personagens também muito interessantes, como o ex-governador Miguel Arraes, em que você conta histórias dele, não? Tenho muitas histórias de Arraes, de Brizola, do José Aparecido Oliveira, foi governador de Brasília, do Distrito Federal. Tem outra história muito engraçada. José Aparecido é um dos mineiros, dos mais mineiros, né? José Aparecido governou Brasília por 2 anos e meio, quase 3 anos. Foi um mandato tampão. E ele tinha um hábito, Tonico, para nós que a gente, na época de jornal impresso, que a gente fechava o jornal, saía tarde da redação, né? O jornal fechava meia-noite, 1h da manhã, você tinha que dormir no dia seguinte, né? E quando eu pedi uma entrevista exclusiva para Zé Aparecido, ele dizia, amanhã você me liga 5h da manhã. Ele morava em Águas Claras. E a primeira vez que ele me disse isso, eu tomei um susto. Mas, governador, 5 horas? O senhor acha que eu não durmo? O senhor vai atender bem o telefone? E eu pensei que era o ajudante de ordem que ia atender. Quando eu liguei em Águas Claras, ele próprio atendeu e me deu uma entrevista de 1 hora pelo telefone. Então, eu virei habituê dessas entrevistas de 5h da manhã, né? Então, eu vivi... Isso é muita disposição, né? E também o livro traz outros personagens que ficaram um pouco obscurecidos na política pernambucana, como o Mansueto de Lavaux, que foi senador, o Antônio Farias, que foi prefeito do Recife, também senador. Esses personagens revivem de alguma forma nas páginas do livro. Tonico, eu fiz esse livro mais com o objetivo de trazer um pouco da minha memória e da história de Pernambuco para os jovens que estão fazendo esse trabalho que nós fazíamos lá atrás de papel. Hoje é o mundo online, né? Esses jornalistas novos que estão ingressando no mercado de trabalho, que não conhecem um pouco ou muito da história, né? Pernambuco foi um estado muito rico na política. Eu cheguei em Brasília, Tonico, como repórter, a bancada de Pernambuco em Brasília era extremamente bem representativa. Era Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Maurílio Ferreira Lima, Ricardo Fiuza, Fernando Lira, Jarbas, o próprio Jarbas, Oswaldo Lima, filho. Então, sempre tinha destaque, Carlos Wilson. Pernambuco sempre tinha destaque no cenário nacional. Nunca deixou de ter destaque no cenário nacional, Pernambuco, né? E tem personagens que eu acompanhei e que trouxeram ao longo desse tempo todo histórias fantásticas. Por exemplo, eu fiz, e está no meu livro, uma viagem histórica com Teotônio Vilela Filho, o senhor das diretas, né? Teotônio Vilela Filho, lá de Alagoas, o grande senador por Alagoas. O Menestrel das Alagoas. Das Nós viajamos 4 estados aqui no Nordeste. Ele, num avião pequeno, ele, Cristina Tavares, José Carlos Vasconcelos e um deputado do Ceará. Temos 4 estados. E a cada passagem dele para um estado desse, eu tirava uma lição de vida. Porque, além da gente conversar dentro do avião, que ele era um professor, ele era uma referência na política, né? Todo mundo só se referia a Teotônio Vilela como um estadista da política nacional, né? E ele ele dava lições ao povo, com discurso, com conversa nas ruas, pregando as diretas, que era a saída para o país voltar a ser um país democrático e tal. E depois ele teve aquele câncer, morreu e tal e tudo. Mas isso eu conquistei. Para mim, foi um privilégio ter essa oportunidade de conviver com ele. Exato. Você também narra no livro uma viagem que você e outros jornalistas acompanharam Lula até Cuba. Ele já estava como presidente da República, não estava ainda, ele estava em campanha para a presidência da República. Né? E eu nessa época, eu dirigi a sucursal da Folha de Pernambuco em Brasília. E o empresário Eduardo Monteiro. Foi uma viagem que Lula fez com empresários e políticos.
Foi uma viagem meio lazer e meio trabalho. Então ele convidou alguns empresários para conhecer a experiência de Fidel Castro em Cuba, né? E eu fui convidado pelo grupo da Folha de Pernambuco a acompanhar essa viagem do Lula. E foi uma viagem realmente muito encantadora, muito enriquecedora do ponto de vista profissional, porque nós entrevistamos o Fidel Castro e fizemos um encontro do Lula com o Fidel Castro e tivemos a oportunidade também de conhecer os encantos da ilha. Mas o que eu relato neste livro que ficou de interessante nesta viagem de Lula é o lado pinguço dele, né? Exato, é o título do capítulo que fala disso. Porque eu fiquei impressionado porque ele... porque na ida, eu peguei o voo, eu morava em Brasília e eu me encontrei com o Lula em São Paulo. Eu saí de Brasília para São Paulo. E quando eu entrei no avião, o Lula e o grupo dele começaram a beber pitu, essa pitu pernambucana mesmo, com limão e tudo. E daqui para Cuba são 7, 8 horas de voo. E eles passaram o voo todinho bebendo, na maior algazarra lá atrás. E quando chegou em Cuba, que nós pousamos na ilha, eles entraram naquela tradicional bebida de Cuba, que é o... Daiquiri? Não, não é daiquiri não. Mojito? O Morritos. O Morritos, que é o nosso rum cubano, né? Aí entrou no Morritos. A recepção foi com Morritos e tal. Depois ele foi para o hotel. Isso, nessa época tinha o sol do verão, né? O sol da meia-noite. Nós chegamos lá às 7 horas da noite, era como se fosse 4 horas da tarde aqui. E eles ainda foram para a praia e tal. Depois foram fazer uma festa no hotel, uma batucada no hotel. Nós saímos para jantar, os jornalistas. Quando nós voltamos à meia-noite, o Lula ainda estava lá. Então, como vocês podem ver, eu fiquei impressionado. O livro narra histórias interessantíssimas sobre a política, sobre a economia, histórias curiosas do dia a dia dessas pessoas, né? O livro já está nas livrarias, né? Aqui em Pernambuco você encontra na Jaqueira, na Livraria Jaqueira, na Rede Imperatriz. E quem estiver fora e outros estados do interior pode comprar pela internet. A editora Bagaço, www.bagaço.com, você compra o livro também pela editora, pela internet. Exato. Nesse próximo bloco, eu queria conversar com você sobre essa passagem do jornalismo impresso para o jornalismo virtual, né? Esse dia a dia, você que comanda um blog de muita audiência, tanto aqui em Pernambuco quanto no Nordeste, essa substituição. Hoje, os jornais impressos, como o Diário de Pernambuco e Jornal do Comércio, que chegavam no interior, não chegam mais. Talvez 1 ou 2 exemplares. O Jornal do Comércio ainda chega em algumas cidades. Exato. Então, saber disso, que hoje as informações para esses lugares mais distantes só chegam através de blogs e através da internet, né? Então, a gente daqui a pouco conversa sobre isso. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta.